Porque aqui... Vamos fazer um The Voice, minha gente. Ah, eu adoro, viu? Eu adoro. Oi, tem uma série que enquanto tem as pausas, eu assisto, Supernatural. É uma série muito boa, na minha opinião. Não, nunca assisti não, mas eu já ouvi falar. Mas assim, nunca assisti não, porque, na verdade, eu acho que a única série que eu comecei a assistir e não terminei foi Pretty Little Liars. Aquela série, meu Deus do céu, minha gente, dá uma confusão na cabeça, porque ela não termina. As temporadas dela não terminam. E aí eu deixei pra lá, deixei de boa. Acho que eu parei na terceira, sei lá, alguma coisa assim. No 26º, sei lá, episódio. Nem lembro mais. Foi alguma coisa assim. É bom, né, Bianca? Só que, assim, é muito cansativo, porque eles rodam muito e acaba chegando em outra pessoa. Quando vê, não é essa pessoa. Isso me dá isso causa ansiedade na pessoa. É péssimo. Né? E aí eu não tenho muito tempo para estar assistindo série, às vezes, minha gente. Porque tem que ficar acompanhando, né, e tal. Mas é isso. Então, vamos voltar aqui. E aí a gente tem aqui no terceiro, né? You are going to read about an invention considered one of the 25 best inventions of 2017 by a magazine. Which invention is it? Read the text and check. Aqui tá falando aqui sobre uma invenção, esse textozinho aqui embaixo está falando sobre uma invenção considerada uma das melhores 25 invenções de 2017, de acordo com uma revista. E aqui está perguntando que invenção é essa? E aí? It is a device to clean the air. It is a device to help people breathe. O que é que vocês acham aí? De acordo com esse textinho aqui, tá bem, bem tranquilo. Vou dar 2 minutinhos para vocês só darem uma olhada no texto e me responderem essa pergunta, tá? Bora rapidinho, minha gente. Most air filters improve air quality by trapping harmful pollutants in a filter. Molecular takes that idea one step further by destroying them altogether. The key is its specially coated nanofilter, which is designed to react with light in a way that prevents toxins, including mold and bacteria particles from growing back. It's similar to the way light shines on a solar cell and generates electricity. Né? Sei Jaya-ho, who co-founded the company alongside her brother, CEO Dilip Goswami. Dilip Goswami. É o nome da pessoa, tá, minha gente? Dilip Goswami. Goswami. And father, Dr. Yog Goswami, who has the Clean Energy Research Center at the University of South Florida. Although the price, nearly $800, né, plus $99 per year for new features, has raised some eyebrows. Proponents argue that the improved air quality is worth it. Inventors are making the same bet. Molecular has raised almost 50 million to date. O que é que seria isso aí? Que dessas invenções foram uma das melhores 25 invenções de 2017. Sim, ó, aqui embaixo tem um vocabuláriozinho para ajudar vocês a interpretarem. Eu acho que tá muito difícil vocês perceberem. E aqui tem assim, ó, uma das melhores invenções, no caso, algo para limpar o ar, ou seria algo para ajudar as pessoas a respirarem? Algo para ajudar as pessoas a respirarem ficaria muito mais estranho, né? E aí é obviamente que seria filtros aqui para diminuir, né, para controlar a poluição. Então aí seria algo que pudesse limpar o ar. Boa, Nicolas, muito bem. É o primeiro quadradinho aí, tá? Eu estou vendo basicamente só Bianca, Nicolas participando, Caio às vezes, Maria Eduarda também. Sara fugiu daqui. Pedro Eugênio, eu não estou vendo participar. Eduardo às vezes comenta também. Armando, que chegou agora. Armando não, que é Bia, né? Que é porque fica Armando aqui, acho que ela loga do de alguém. Amanda. É Amanda, Bia, Amanda, é isso mesmo.
Maurílio não, Maurílio é Érica. Quem mais? Caio Oliveira, Caio Leão, né? Que participaram pouquíssimo. Mas presta atenção, tá? Ok, Pedro, vamos embora participar. Carlos Rafael, que tá aqui com o microfone ligado, mas não participa, né? Oi, Bia! Tô lhe vendo aqui, viu? Então, e aqui a gente tem no quarto, read the text again and answer the questions about it. Eu vou deixar para vocês fazerem isso aqui em casa, tá? Pra gente não perder tanto tempo com isso aqui, porque eu preciso também iniciar outro assunto com vocês. E aí vocês têm que interpretar esse textinho aqui, tá? E responder essas questões. Então anotem aí, eu vou deixar aqui. Amanda, perdão. Vou deixar aqui no chat a página, tá? De homework. Page 45 to 47. Já fez, Gabriel? Perfeita. Eu passei para vocês essa já? Sim ou não? Se eu passei, eu não me recordo. Porque eu lembro de, pelo que eu anotei aqui, tu fez, Eduardo, perfeito. Pelo que eu anotei aqui, eu coloquei um Fzinho, como se tivesse faltando essas páginas aqui para a gente fazer, tá? Mas aí, mesmo assim, quem fez, a gente pode corrigir na semana que vem, para a gente não perder tanto tempo e eu preciso iniciar o outro assunto, tá bom? Quem não fez, faça. Eu coloquei um F aqui, isso aqui foi do planejamento da aula passada, e foi como se eu não tivesse, eu não sei, não lembro se eu passei para vocês, mas eu coloquei um F aqui como se eu não tivesse feito com vocês ou corrigido algo do tipo, tá? Por isso que eu coloquei essa para a gente terminar hoje. E aí, vou colocar aqui, ó, homework on book page 45 to 47, tá? Então, para vocês fazerem aí essa atividade aí, Pedro. E aí vocês terminam em casa. A gente já iniciou, basicamente vocês sabem como fazer, tá bem fácilzinha. Aqui a outra parte aqui, Technology and Inventions, também sobre algumas tecnologias, algumas invenções, tá? Inclusive, tem aqui nessa atividade algumas das invenções que a gente falou lá passada, né? De algumas coisas criadas, como por exemplo, computador, telefone. Aí aqui tem a mais de máquina fotográfica, aqueles sonzinhos de rádio, né? Televisão. E aí vocês vão fazendo, tá bom? E a gente vai iniciar aqui agora um outro assunto. Deixa eu abrir aqui para vocês. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? E aí a gente vai iniciar outro conteúdo aqui, tá? Assunto novo, tá? Que a gente já vai iniciar. Deixa eu botar para compartilhar aqui. Todo mundo tá conseguindo ver aí a... Deixa eu abrir aqui o chat. O slide, sim ou não? Tá ok, né? Tá dando para ver, né? Pronto, perfeito. E aí eu vou deixar o chat aqui bem pequenininho para eu poder pelo menos ver vocês também, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Levantem a mão, qualquer coisa, se o Felipe estiver vendo, ele colocar o mudo para vocês, porque para eu olhar aqui o slide melhor, eu tenho que minimizar as coisas, senão fica ruim para eu olhar. Tá bom? Pronto, perfeito. E aqui a gente tem, ó, deixa eu minimizar só essa parte aqui. O conteúdo que a gente vai ver agora são os relative clauses. Alguém aqui já ouviu falar sobre relative clauses? Que são frases relativas
Sim ou não? Tanto relative clauses como relative pronouns, tá? Que aí são conteúdos que um depende do outro, né? Na verdade, eles se relacionam. Sim, perfeito, tá? E aí não é difícil não, é bem facilzinho, tá? Eu coloquei aqui para vocês na página anterior, nessa aqui, nesse word cloud aqui, o nome relative clauses e ao redor, percebam que ao redor desse relative clauses tem os pronomes relativos, que são relative pronouns, tá? Which, whom, who, that, whose, who também. E aí são os pronomes relativos, tá? E a gente vai ver esses pronomes agora. Cadê aqui? Que não tá passando. Sim, então, antes da gente compreender de fato as relative clauses, tá? Que são as frases relativas, que eu vou explicar para vocês já, que vocês vão conseguir compreender melhor. A gente precisa ver os pronomes relativos. Sem os pronomes relativos, a gente não vai entender as frases relativas, tá? E aí, o que é que são pronomes relativos, né? A gente usa os pronomes relativos quando a gente quer basicamente dar uma informação a mais sobre algo que a gente já citou anteriormente. Exemplo, the school where I studied is very special. A escola onde eu estudei é muito espaçosa, tá? E aí a escola onde eu estudei, a escola que eu estudei é muito espaçosa. Eu poderia falar, eu estudei numa escola, a escola que eu estudei é muito espaçosa. E aí eu criaria duas frases, podendo criar só uma e fazer essa junção através de um pronome relativo, no qual eu daria informação sobre a escola que eu já citei antes. A escola que eu estudei, olha a informação que eu estou dando a mais sobre o substantivo da escola, né? E aí os pronomes relativos, eles vão servir, eles vão ser utilizados para isso, quando a gente quer dar uma informação a mais sobre algo que a gente já citou anteriormente, tá bom? Por exemplo, deixa eu citar outro exemplo aqui. The girl who sang yesterday broken her leg. A garota que cantou ontem quebrou a perna dela. Eu poderia ir fazer duas frases. A garota cantou ontem. A garota quebrou a perna dela. Para eu não ter que utilizar essas duas frases, fazer a junção numa frase só e dar informação sobre a garota, the girl who sang yesterday broken her leg. A garota que cantou ontem quebrou a perna. Digamos que a frase que eu queria de fato enfatizar é que a garota quebrou a perna, certo? A frase que eu queria passar era que a garota quebrou a perna. Só que aí eu precisei dar uma informação sobre essa garota. Digamos que geralmente a gente faz esse tipo de observação, né? A gente geralmente faz esse tipo de observação. Enfim, a gente dá uma informação sobre determinada coisa, como, por exemplo, às vezes a gente precisa falar alguma coisa para os pais da gente. Ah, pai, o meu amigo entrou para num curso de inglês. Meio que a gente tem tantos amigos e para que o pai da gente saiba qual amigo a gente está falando, a gente não precisa dar uma informação a mais. Então, aí geralmente a gente faz, pai, aquele meu amigo, aquele que veio aqui em casa naquele dia, ou então, aquele que mora em tal canto, aquele que tem o cabelo grisalho, grisalho não, aquele que tem o cabelo loiro, grisalho foi complicado essa. Mas assim, aquele que tem o cabelo loiro, aquele que tem os olhos azuis. Então, aí a gente está dando uma informação a mais para que a pessoa, a receptora da frase, ela compreenda o que a gente está querendo dizer, tá bom? Então, os pronomes relativos, eles são utilizados para isso, para que a gente forneça uma informação a mais sobre alguém que a gente já citou anteriormente. Eu tenho aí a minha frase, que eu quero dizer que a garota quebrou a perna. O que eu quero dizer é que a garota quebrou a perna. Só que para que eu especifique quem foi a garota que quebrou a perna, eu dei informação a mais sobre ela. Aquela garota que cantou ontem foi a informação que eu inseri sobre a garota para que quem fosse ouvir, quem fosse receber a informação, compreendesse e lembrasse quem é a garota. Eu utilizei esse pronome relativo. The girl who sang yesterday. A garota que cantou ontem quebrou a perna, tá? Quebrou a perna dela, enfim. E aí deu para vocês compreenderem basicamente. Vão dando um feedzinho aqui no chat para poder compreender que vocês estão conseguindo compreender direito o que eu estou falando, tá? E aí a gente vai utilizar, gente, para isso. É fácil, é bem tranquilo,
tá? Só que aí o que complica é só na hora de qual dos pronomes vocês saberem utilizar. E aí, primeira coisa, eu preciso saber para que eu vou utilizar um relative pronoun, tá? Eu vou utilizar ele para fornecer uma informação a mais sobre alguém que eu queira falar numa frase, certo? Só que aí, sobre alguém ou sobre algo, né? Sobre um substantivo. Só que aí eu também preciso perceber que... Deixa eu colocar aqui. Eu preciso perceber que eu vou ter... Peraí, deixa eu coisar aqui que tá... Que eu vou ter aqui cada... Cadê? Exatamente, Gabriel. Se você conseguir lembrar dos double it questions, né, e do that também que a gente utiliza, fica mais fácil para você conseguir exatamente. E aí, o que é importante é eu perceber que pronome relativo eu vou usar. Eu não só vou utilizar o who. Cada um deles vai ser específico para uma determinada situação, para um determinado substantivo. Então, todas as vezes que eu tiver que dar uma informação a mais, que eu tiver que fornecer essa informação do que eu acabei de falar para vocês, quando eu precisar dessa informação sobre uma pessoa, tá? Para se referir a uma pessoa, eu vou utilizar o who. Ó, it is used to refer to people. Ele vai ser utilizado para se referir a pessoas. Who significa quem, tá? E aí, eu vou utilizar ele para me referir a uma pessoa, tá bom? Já quando for o it, eu vou utilizar ele para me referir a animais, objetos ou ideias, tá? Isso é muito importante vocês lembrarem, tá bom? Mesmo o significado dele sendo qual dos, qual das, enfim, a gente vai utilizar o it, tá? Quando for se referindo a animais, objeto ou ideias. Exemplo, that car which I bought broken. Aquele carro que eu comprei. Ou então, por exemplo, that car which is very special, is very big, broken. Aquele carro que é muito espaçoso, que é muito grande, quebrou. Eu quero dizer que aquele carro quebrou, mas a informação que eu quero dar àquele carro é sobre que ele é muito espaçoso. Porque aí, nesse caso, eu poderia estar conversando com uma pessoa que talvez tenha visto o carro comigo em outra situação, e para que ela relembre qual carro que eu estou falando, eu preciso especificar dando essa informação. E aí, se eu estou falando de carro, aquele carro, the car which is very special or big, aquele carro que é muito, ou no qual é muito grande, é muito espaçoso, quebrou. E aí, quando eu estou falando de objetos, ou se eu tivesse de falar de animais ou ideias, eu vou utilizar which, tá? Não who. Who eu vou utilizar para me referir apenas a pessoas. Which eu vou usar para me referir a animais, objetos ou ideias. Whose, quando é que eu vou utilizar o whose, né? E aí o whose vai dar a ideia de possessão, de possession. E aí, por exemplo, the girl whose... deixa eu ver aqui uma frase. Vai dar a ideia de possessão no sentido. Por exemplo, eu tenho a irmã de um amigo meu. A garota, na qual é a irmã de um amigo meu. The girl whose is sister of my brother, ou my friend's sister, tá? Ou a garota que é irmão do meu amigo, na qual, ou de quem é irmão do meu amigo, tá? Então seria the girl whose is my sister's friend, tá? Que é irmão do meu amigo. Deixa eu ver. Bought a bike, exemplo, comprou uma bicicleta. Um exemplo que eu tô dando, tá, minha gente? É porque vem as palavras aqui na minha cabeça e eu vou pensando aqui para formar os exemplos. E aí, ó, a garota que é irmão do meu amigo, tá? Que é irmã do meu amigo, comprou uma bicicleta. Aí eu tô dando a ideia de possessão, de que ela é irmã do meu amigo. My sister's friend, irmã do meu amigo. Eu tô dando a ideia de posse do meu amigo, de que ela é irmã do meu amigo. Quando eu estiver dando a ideia de possessão, tá? Eu vou utilizar o whose, tá certo? Quando eu estiver dando a ideia de possessão, de que é de alguém, tá certo? Porque aí, prestem atenção. Na primeira frase que eu dei, para vocês não confundirem, na primeira frase que eu dei, qual foi mesmo? The girl who sang yesterday broke her leg, né?
A garota que cantou ontem quebrou a perna. Eu não estou dando ideia de possessão aí. Eu estou falando daquela garota em específica que cantou ontem, quebrou a perna. Já esse whose, eu estou falando da irmã de um amigo. Então, ó, the girl whose... Minha gente, eu tomei um susto aqui agora. A boneca da minha filha tá aqui atrás do notebook. E quando eu olhei aqui para ela, eu só vi o olho dela olhando para mim. Misericórdia. E aí, com o que eu estava falando, dando a ideia de possessão, tá? No caso, ela sendo irmã do meu amigo, Ruse, de quem eu estou falando, de quem é irmã do meu amigo, comprou uma bicicleta. Então, sempre que dá a ideia de possessão, tá? Aí a gente vai utilizar o whose, tá bom? Tá dando para compreender até aqui, minha gente? Sim ou não? Preciso de um feed de vocês. Sim? É simples, mas a gente precisa praticar. E aí eu vou enviar fichas para vocês praticarem melhor e vão ver que conseguem fazer direitinho. Eu até preparei um Kahoot sobre esse assunto, mas hoje eu acredito que a gente não vai fazer, só na próxima aula. E aí a gente treina com o Kahoot, fica bem mais fácil, vocês vão conseguir compreender melhor. E aí o DET, para que eu vou utilizar o DET? Geralmente, minha gente, quando eu coloco em prova, em atividade, eu prefiro que vocês não utilizem o DET, porque o DET ele pode substituir tanto o who quanto o it. Só que aí, para que vocês não fiquem se acostumando a DET pode substituir who e o it, então eu vou utilizar só DET, tá? Eu prefiro que não, eu prefiro que vocês utilizem só o who ou só o it. O who para quando for se referir a pessoas e o it para animais, objetos ou ideias. Porém, o that, ele também pode substituir um desses dois. Eu posso utilizar o that tanto no lugar do who quanto no lugar do which, tá? Só desses dois. É importante salientar isso. E aí, ó, that para pessoas, animais ou objetos, ok? Where, por exemplo. Where a gente vai utilizar quando for relacionado a lugares. Foi o que eu tinha dito aqui a vocês. Eu acho que eu utilizei sobre a escola, não foi? O exemplo que eu dei aqui. The school where I studied is very big, is very special, is very funny. A escola onde eu estudei, a escola que eu estudei, podem ter essas duas interpretações, porque eu utilizei where para dar informação sobre a escola, certo? E a informação que eu quis dar sobre a escola é a escola que eu estudei, por exemplo, the school where I studied last year is very special. A escola que eu estudei ano passado, eu tô dando, a informação que eu estou dando é a escola que eu estudei o ano passado, que eu estudei o ano passado, especificando qual foi a escola e onde foi a escola, digamos, porque eu estou utilizando where, porque eu estou falando de um lugar, tá? Eu estou dando a ideia de um espaço, então é a escola onde eu estudei ou que eu estudei, dando esses dois significados. The school where I studied last year is very special, is very big, is very funny, and whatever. É muito grande, é muito engraçada, muito divertida, enfim, tá? Então eu vou utilizar o where, que significa onde, para dar a ideia de lugar, tá bom? E aí fica bem específico. Quando vocês forem para o exercício, vocês vão conseguir ter essa noção melhor e vão já colocando de um por um. É a questão do exercício que vai fazer vocês compreenderem de fato. E aí, por último, a gente tem o when, que aí é quando que é relacionado a tempo, relacionado a hora, tá? Não só hora, tempo no geral. Exemplo, deixa eu ver uma frase aqui que eu posso utilizar com when. Deixa eu ver aqui uma frase. The last summer, the last summer, when I went to the beach, or when I went to the Paris, went to the France, I was very wonderful. O último verão que eu fui para Paris, eu estou dando a ideia aí de tempo, tá? No caso do último verão, eu estou especificando o período de tempo que eu fui para Paris. When I went to the Paris, eu estou especificando quando foi o verão, tá? Eu tô dando, a ideia que eu estou dando, a informação que eu estou fornecendo que eu fui para Paris foi sobre aquele verão, não foi todos os verões que eu fui para Paris, não foi qualquer verão que eu fui para Paris, foi aquele, um específico. Então, a informação que eu estou dando sobre ele, daquele verão,
Quando eu fui para Paris, foi muito bom, foi muito maravilhoso. Where I'm going to an airport again, for example. Quando você está indo para o aeroporto novamente. Mas aí, nesse caso, Sara, eu não estou utilizando ele como pronome relativo, tá? Aí eu estou utilizando ele como um pronome interrogativo para fazer uma pergunta. Cuidado com isso aí. Aqui, como eu tinha dito para vocês desde o início, eu vou utilizar o pronome relativo para ele dar uma informação sobre algo que eu já citei antes, tá? E geralmente o que é importante vocês perceberem também, que aos poucos vocês vão percebendo, é que esses pronomes relativos, eles vêm sempre após mesmo a coisa que eu já citei. Percebam naquele exemplo que eu dei, the girl who sang yesterday, a garota que cantou ontem. Então, eu tô falando de quem aqui? A garota, the girl who. O pronome relativo, ele vai sempre após a coisa que eu citei anteriormente, que eu vou dar informação a mais sobre aquela coisa, sobre aquele substantivo. Tá dando para entender agora, Sara? Sim ou não? Pronto. Então, cuidado com isso aí, tá? O pronome relativo, ele não vai ser utilizado para perguntar, não. Pode ser utilizado na pergunta, só que aí no meio da pergunta, não no início. Quando esses pronomes aqui, eles são utilizados em início de frase, eles estão servindo como pronomes interrogativos para perguntar, tá? Tendo o mesmo, perceba que tem o mesmo significado. Quando você irá ao aeroporto novamente, tem o significado de quando, dando a ideia de tempo, que esse é o significado do when. Só que aí, aqui tá como uma pergunta, tá? Ele tá servindo como pronome interrogativo, para iniciar uma pergunta, certo? E aqui, o que a gente tá falando é um pronome relativo, que ele é utilizado para fornecer informação do substantivo que eu já citei anteriormente. Então, tenham cuidado com isso aí, tá? Mas é bom você ter esse raciocínio, porque aí você percebe o significado de cada um desses aqui quando você vai utilizar, tá bom? E aí, esse exemplo que eu dei aqui, The Last Summer, ou eu acho que foi The Last Summer, não foi que eu citei. The Last Summer, when I went to France, when I went to Paris, was wonderful. O verão passado, quando eu fui para Paris, foi maravilhoso. Então, eu tô dando a ideia aí de quando. No verão passado, não foi só qualquer verão, foi o verão onde eu fui a Paris, beleza? E aí, dando a ideia do tempo, né? De um período de tempo, no verão. Tá bom? Tá dando para compreender até aqui, minha gente? Sim ou não? Eu quero o feed de vocês. Tá assim, né? E aí, quem mais? Só Nicolas, Bianca, boa. E aí, Caio, Eduardo, Pedro, boa, Pedro. Maria Eduarda, Amanda. E aí, Amanda, como é que tá aí? Gente, as dúvidas tirem agora. Não se preocupem com isso, não. Qualquer coisa, se não tiver de fato, boa, Caio. Se não tiver compreendendo, escreve aí a mensagem. Quando eu terminar de falar o que eu preciso falar aqui, eu vou tirando as dúvidas, como Sara falou aqui, nesse exemplo, tá? Então, cuidado para não confundir. Quando é que a gente vai utilizar como pronome interrogativo? Quando ele for como pronome interrogativo, ele vai vir geralmente no início de frase. Aí é só para perguntar. O pronome relativo, ele está sendo utilizado para dar a informação sobre aquilo que eu preciso saber. E aí, o nosso assunto que a gente está estudando, né, que a gente vai estudar agora, são os relative clauses, são as frases relativas. Primeiro, eu precisei apresentar para vocês os pronomes relativos, que tem super relação com as frases relativas. Tá? A gente só consegue perceber uma frase relativa se tiver um pronome relativo. E aí, primeiro, eu precisei apresentar esses aqui para vocês, que a gente vai exercitar eles. Eu vou trazer os exercícios para vocês compreenderem melhor. E a gente vai falar sobre as frases relativas, tá? E aí, aqui eu coloquei, ó, relative clauses. Foi aqui o que eu tinha falado para vocês já, tá bom? Aqui, ó. It is used to give extra information about the nouns in the main clause, without starting another sentence. Sem precisar iniciar outra frase utilizando o mesmo substantivo, aquilo que eu tinha falado para vocês. A relative clause starts with a relative pronoun. E o que é aí a frase relativa? Vai vir um quadrinho aqui para vocês, já que vocês vão compreender ainda melhor. Eu falei sobre os pronomes relativos, foi isso que eu apresentei para vocês, né? Que é o que a gente vai utilizar para dar informação. E adivinha o que é a frase relativa? A informação que eu dou é a minha frase relativa. É muito simples, tá? Muito, muito simples. O pronome relativo é o que eu vou utilizar
para fornecer a minha informação. E a minha informação é a minha frase relativa, tá bom? Aí aqui, ó, já tem aqui o que eu tinha comentado com vocês, para que a gente vai utilizar para cada um. E aqui tem os exemplos, ó, que é bem importante a gente ver aqui também, tá? E aqui a gente tem os exemplos com who, né? That's the woman who bought my house. Aquela é a mulher que comprou a minha casa. Olha o who aí. Se eu tô falando de uma pessoa, de uma mulher, eu vou utilizar o who, tá? A informação que eu tô dando é que ela comprou a casa e é aquela a mulher que comprou minha casa. Beleza? E aí eu tô dando uma informação sobre a mulher que ela comprou a minha casa, como é pessoa, eu utilizei who. Segundo exemplo, the horse which Mary was riding, perdão. The horse which Mary was riding is very friendly and beautiful. O cavalo que Mary estava cavalgando, né? Que Mary estava andando, é muito amigável e lindo, né? E aqui no caso do sentido, eu acredito que seja uma égua, né? Porque beautiful é só para um sentido feminino. E aí, ó, a informação que eu tô dando, só tô dizendo o cavalo, o cavalo, percebam aí o que eu tinha dito para vocês. Todo pronome relativo ele vai vir após o substantivo no qual eu preciso dar informação sobre. Eu estou falando aqui da mulher, woman. Woman é a mulher, a informação que eu vou dar é sobre quem? Sobre ela. Se é uma pessoa, who, e eu dei informação sobre ela. E a informação que eu estou fornecendo sobre ela é a minha frase relativa. Bought my house é a minha relative clause. Nesse segundo exemplo aqui, the horse which Mary was riding is very friendly and beautiful. O cavalo que Mary estava cavalgando. Olha a informação que eu estou dando. Ó. The horse, que é o cavalo. O pronome relativo está vindo depois dele. É sobre ele que eu estou falando, horse, tá? E aí, animal, eu vou utilizar o which, que, tá? No qual Mary estava cavalgando. Was riding, que é a informação que eu dei. É muito amigável e bonito. E aí, a minha frase relativa é essa. Is very friendly and beautiful. É a informação que eu estou dando, tá? Preste atenção. Terceiro exemplo aqui. We found the woods where I used to go, tá? We found the woods. Eu encontrei, né? Eu encontrei Esqueci agora o que significa wood. Não é lugar. Esqueci agora. Enfim, onde eu geralmente ia. Eu encontrei é como se fosse um esconderijo ou algo do tipo. Se eu não me engano, é isso. E aí, onde eu geralmente ia, onde eu tinha costume de ir. Esse used to aí dando o sentido de costume, onde eu ia. Se eu tô falando aí de lugar, we found the woods, tá? Esse wood aí tá dando a ideia de lugar. Eu utilizei o where após ele, tá? Esse where aí, percebam que todos que estão em negritos é o meu pronome relativo e o que vem depois do negrito, que é a informação que eu estou dando sobre aquele meu substantivo que eu citei anteriormente, é a minha frase relativa. Tá ok para todo mundo até aqui, sim ou não? Tá dando para compreender? Se eu estiver falando muito rápido, falem também, tá? Às vezes eu tenho esse pico de sair acelerando, porque é muita coisa para se fazer. E a gente só faltam 7 minutinhos, vai ser o tempo, acho que perfeitinho para terminar de explicar aqui. E aí a gente tem um outro exemplo. I will never forget the day when I graduated. Eu jamais esquecerei, eu nunca esquecerei o dia que eu me formei, tá? Aí eu tô falando do dia, é relacionado a tempo, porque é dia, querendo ou não, é relacionado a tempo. Eu utilizei o when, porque é relacionado a tempo. E percebam aí, ó, o when está sendo relativo ao dia, porque eu estou falando do tempo, eu utilizei o when. E a minha frase relativa é a informação que eu estou dando sobre esse dia, que é o dia que eu me graduei, que eu me formei. Ok para todo mundo até aqui, sim ou não? Que flerte é esse aqui? Vou disponibilizar os slides sim, Bianca, tá? Vou sim, para Dani. Inclusive, eu acho que o da semana passada, eu não lembro se eu mandei para Dani, mas eu vou fazer isso agora. Se eu não mandei, eu vou mandar agora. Eu acho que eu mandei. Vocês pegaram o da aula passada? Deixa eu olhar aqui. Eu lembro de ter mandado. Eu acho
que eu não mandei, não. Hoje. E aí, aqui, a gente tem, por último, the mother, whose child is missing, is very sad. A mãe de quem a criança está perdida está muito triste, tá? Eita, minha conexão aqui. Vocês estão me ouvindo? Deu que minha conexão aqui tá falha, que tá ruim. Estão me ouvindo agora? Sim ou não? Tá engasgada, travou. Mas tá dando para ouvir agora? Tá normal. Pronto. Ó, e aí, por último, tem the mother whose child is missing is very sad. A mãe de quem a criança desapareceu está muito triste. Tá dando a ideia aí de possessão. A mãe é de quem? Da criança. Toda vez que eu dei uma ideia de possessão, de que alguém possui algo, de que alguém possui alguma coisa, de que aquilo é de alguém, é a mãe da criança, tá? Eu vou utilizar o whose. Então, aí, ó, the mother whose child is missing is very sad. E aí, se eu tô falando a mãe, é a pessoa que eu estou falando da posse, tá? Eu coloquei, não foi perfeito, Bianca. É a pessoa que eu estou falando da posse, tá? Então, é whose, que eu vou utilizar o pronome relativo. E a minha frase relativa é que de quem a criança está perdida, está muito triste, tá? E aí, essa é a minha frase relativa. Só lembrar disso, minha gente. O pronome relativo ele vai introduzir a informação extra sobre o substantivo que eu já citei. E a frase relativa é a própria informação extra. É básico e simples isso aí, tá bom? E aí a gente vem aqui para próximo. Aqui, ó, define relative clauses. A define relative clauses give essential information about the noun. A noun phrase it describes. We use a defining relative clause to join two ideas with a relative pronoun. E aí a gente junta as ideias, né? Junta duas ideias, junta informações que eu preciso dar sobre determinado substantivo, né? E ela descreve, foi o que eu tinha falado aqui para vocês. A frase relativa, ela vai descrever, ela vai dar, é a informação, tá? Quem vai fornecer a informação é o meu pronome relativo. A frase relativa é a informação que eu dou, tá? Espera aí um pouquinho, Júlia. A frase relativa é a informação que eu estou oferecendo. Exemplo aqui, ó. I have a brother. He lives in California. I have a brother who lives in California. Eu tenho um irmão. Ó, percebam aqui que eu tenho duas frases primeiro. Eu tenho um irmão. Ele mora na Califórnia. Para eu não ter que utilizar essas duas frases, juntar as duas ideias que eu quero passar sobre esse meu irmão, eu vou utilizar o meu pronome relativo, que é who. Eu tenho um irmão que mora na Califórnia. Então, meu pronome relativo é who, tá? Que tá dando a ideia de que aí eu tô fornecendo. É quem vai fornecer a informação sobre o irmão que eu já falei. E a informação que eu tenho para fornecer sobre ele é que ele mora na Califórnia. Então, a minha frase relativa é a informação que eu estou fornecendo. E o meu pronome relativo é quem vai ser o pronome introdutório, quem vai me ajudar a fornecer essa informação. Tá bom? Ai, perfeito, Caio. Perfeito. Isso é muito importante. É tão bom quando isso acontece, quando estão simultâneas, porque aí vocês vão aprendendo uma coisa e vão conseguindo compreender a outra. Eu, às vezes, me preocupo com isso, quando eu estou dando uma coisa em inglês que vocês, às vezes, não deram em português. E aí fica aquela bagunça um pouco na cabeça de vocês. E principalmente porque a gramática da língua inglesa é bem mais simplificada do que da língua portuguesa. Então, vocês aprendem, querendo ou não, o mais fácil para depois ir para o mais difícil, né? E, às vezes, eu acho que isso não é legal, por uma parte, né? Pelo que? Boa. Isso, perfeito. E aí fica mais claro essa questão, tá? Pronome relativo, né? Vocês estão dando, não é isso? Que é qual, pelo qual, que também, né? E aí a gente tem aqui os outros exemplos. Falta um minutinho para a gente finalizar. E a gente tem aqui os outros exemplos. Deixa eu só dizer esse aqui. Did I tell you about the woman who lives next door? Eu já falei sobre a mulher que mora na próxima porta, que mora ao lado, né? E aí, ó, percebam que a mulher é o substantivo. Who é o meu pronome relativo, porque eu estou falando da mulher. Perceba que o pronome relativo vem sempre depois do substantivo. E que mora na porta ao lado, que mora na próxima porta, é
a informação que eu estou fornecendo sobre essa mulher, que é a minha relative close, ok? Ok para todo mundo até aqui, sim ou não? Deu para entender? Então, vamos aqui só checar se vocês conseguirem entender o que é um pronome relativo e o que é um relative close, tá? De acordo com o que está sublinhado. Vão dizendo aí para mim. A primeira frase, the boy who sung the solo is my brother. Esse is my brother aí, sublinhado, é um RC, relative close, ou um RP, relative pronoun? E aí, minha gente? Respondam aí no chat rápido. É um pronome relativo, minha gente. É uma frase relativa, tá? Como o Caio aí falou e Pedro Henrique. É uma frase relativa, que é a informação que eu tô dando sobre o garoto, minha gente. Tá? Is my brother é a frase relativa, tá? Toda a informação que eu estou dando. Foi Caio que falou, não foi Gabriel, foi. Perdão, é porque vai passando aqui e o chat tá bem pequenininho aqui para mim. Foram os dois. Perdão. E aí, a segunda frase, the church where my father married is very special. A igreja onde meu pai casou é muito espaçosa. Esse where aí, sublinhado, RP, relative pronoun, boa. Outra frase, the necklace which she had bought broken, tá? O que é aí esse broken? Pronome relativo ou frase relativa? Relative close, pronome é frase relativa, boa. E por último, that is the place where the judge sits. Esse é o lugar onde o juiz senta. É uma frase relativa ou um pronome relativo? Frase relativa também, muito bem. Isso é muito importante vocês fazerem conseguirem fazer essa diferença. E aí eu ia corrigir com vocês isso hoje, mas não vai dar tempo. Na próxima aula a gente vê isso, tá bom? Deixa eu finalizar isso aqui. Pronto, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido o que a gente viu aqui, basicamente. Eu vou disponibilizar esse slide e próxima aula a gente vai fazer exercícios sobre isso no livro. Vou trazer uma fichinha para vocês e a gente joga um Kahootzzinho para vocês conseguirem pensar rápido e irem resolvendo essas questões, tá bom? Cheiro no coração de vocês, que Deus abençoe vocês, se cuidem, tá? Alguma dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Eu vou enviar os slides, sim. Tem como enviar por aqui, minha gente? Eu acho que não, né? Tem no seu computador, no chat, tem como enviar arquivo. Aí tu escolhe no bateu drive. Peraí, calma. Onde? Peraí, calma. Como diz aí? Diga, Vai no calma. bate-papo, na parte de arquivo. Sim, tá aberto já. Arquivo, clica lá, aí seu computador. Então, onde é que eu não tô vendo aqui o nome arquivo no chat. Português ou inglês? Tá em inglês, mas não tem não. Ah, eu não? Tem não, só tem invite, mutual, unmutual, find a participant. Aí tem 3 pontinhos aqui. É de chat, não participante. Peraí, calma. Peraí, deixa eu abrir aqui de novo. Eu não tô conseguindo ver aqui. Tá aqui o chat aberto. Deixa eu abrir aqui melhor. Tá o chat aberto e só aparece 3 pontinhos aqui pra mim. Eu acho que não pode, só eu. Eu não sei, porque no outro aplicativo que eu uso já tem Eu mando pelo portal mesmo, pronto. Só pra gente não prolongar aqui. Fica às vezes aparecendo aqui. A Irlanda já tá aqui, né? Desculpa, amigos. Cheiro para todos. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau. Não fiz crossover, não saiu antes. E aí, galera, bom dia. Tudo massa?